focar em responsabilidades e em resultados, porque é justamente o nível de responsabilidade e o resultado que me diferencia de você. Não existe mais essa coisa de deixar para a empresa decidir onde eu posso ser mais útil. Eu preciso decidir isso, eu preciso saber. E inclusive esse passo é extremamente importante porque ele destrincha todo o resto. O plano de carreira é seu, não é da empresa. Quando você delega o teu plano de carreira para a empresa, você está dizendo para a empresa, faça o que você quiser. E muitas vezes a empresa vai te levar por um caminho que não é necessariamente o que você quer. Eu acho que é super importante a gente ficar atento ao mercado de trabalho sempre, porque essa é a melhor forma que a gente tem de reduzir drasticamente as nossas possibilidades de passar pelo desemprego no futuro. O currículo, ele mostra quem você foi, ou seja, ele mostra de hoje para trás. O LinkedIn, ele mostra quem você é. 80% das vagas não são divulgadas em lugar nenhum. Então, quando a gente vê uma vaga divulgada por aí, o que significa? Que ela faz parte desses 20% que são divulgados. Só que se eu tô vendo, você também está vendo e todo mundo está vendo. Então, o que acontece? A concorrência é muito mais alta e a remuneração tende a ser mais baixa. Por quê? Porque onde tem muita gente concorrendo, sempre vai ter alguém disposto a ganhar menos. Saudações, veteranos, veteranas, militares na ativa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Contrate Veteranos. Eu sou o Tenente Galdino e a minha convidada de hoje é a psicóloga Camila, especializada em carreiras. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, ao nosso programa. É um grande prazer ter você aqui. Você que é tropa amiga aqui dos militares, como a gente fala na caserna. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, da sua trajetória. Hoje a gente vai falar bastante sobre carreira, desenvolvimento, currículo, LinkedIn. São vários temas aí que eu tenho para abordar você. Então, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho da sua trajetória, por gentileza. Tá bom. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Tô apaixonada pelo meio militar, né? Que já vou contar um pouquinho aí como é que eu caí aqui de paraquedas, mas é um público que eu tenho adorado trabalhar. Então, para mim está sendo um grande prazer mesmo estar aqui com vocês hoje, viu? Bom, eu sou psicóloga, então, de formação, e eu sempre atuei na área de RH. Então, durante a faculdade mesmo, eu acabei fazendo estágio numa multinacional. E aí, o bichinho do RH me picou e eu realmente, né, eu sempre tive essa intenção de trabalhar em RH, mas vivendo a realidade, para mim, foi crucial, né, para entender que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Fiquei 12 anos trabalhando em RHs de grandes multinacionais, então, né, passando ali pelos processos de desenvolvimento, de recrutamento e seleção, então sempre voltado muito pro colaborador, né, para o desenvolvimento humano profissional. E aí, então, foi quando eu decidi romper com o mundo corporativo e comecei a minha consultoria, que inclusive esse ano completou 10 anos, agora em fevereiro. Então, né, 12 anos, obrigada. 12 anos de mundo corporativo, mais 10 anos com a minha consultoria, que eu tenho, então, assessorado profissionais em diversos momentos ali da carreira. Então, seja buscando recolocação, seja buscando se fortalecer para uma promoção, né? Então, preparando, às vezes, para dar um salto, para uma transição, para uma área diferente. Então, né, venho acompanhando aí muito fortemente ao longo desses 10 anos e é realmente algo que eu sou apaixonada, que eu amo muito fazer. Que legal. E o que você traz do meio corporativo, da sua vivência, desse tempo todo numa empresa, né, ou em várias empresas, para a sua atividade hoje como profissional? Legal. Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente não pode desconsiderar toda essa vivência, né, dentro do RH. Então, hoje, eu consigo dizer que eu entendo exatamente como funciona uma empresa, como funciona a cabeça de um gestor, o que está por trás. Então, hoje, quando eu assessoro um profissional, eu consigo trazer muito dessa realidade, dos bastidores, né, do que está por trás, do porquê que é importante a pessoa fazer, né, uma coisa ou outra, se especializar numa coisa ou em outra, focar no desenvolvimento, que às vezes a pessoa não está prestando muita atenção naquilo, ou está deixando, né, a vida levar. Eu acho que é essa
até é uma característica muito comum dos brasileiros. A gente não costuma fazer um planejamento. E isso vale para várias áreas, né? A gente não tem a cultura do planejamento financeiro, a gente não tem a questão, né, do planejamento muitas vezes até com a saúde. E com a carreira não seria diferente. Então, muitas vezes, a gente vai vivendo, vai deixando as coisas acontecerem. E a gente esquece do principal, que é colocar intencionalidade nas nossas ações. Então, intencionalidade, inclusive, é uma palavra que eu uso muito com os meus mentorados, né? A gente não pode deixar a vida levar. A gente precisa realmente saber o que eu quero, o que é importante para mim e aí traçar esse planejamento. Então, hoje eu trago muito dessa bagagem do mundo corporativo para poder levar realmente para os meus mentorados. Então, o que eles precisam fazer, o que é importante, né? Então, até mesmo numa entrevista, uma pergunta que muitos me fazem. O que o recrutador quer saber quando ele pergunta tal coisa? Então, justamente, eu consigo desmistificar muita coisa, trazer para a realidade para a pessoa conseguir entender exatamente aonde ela está e como ela pode tirar melhor proveito disso tudo. E quando os candidatos te procuram, Camila, eles já querem que arrume o currículo, arrume o LinkedIn, já querem um emprego, uma entrevista, provavelmente é assim, né? Mas o que você enxerga antes? O que está faltando lá atrás para ele começar a trilhar um caminho desde o começo, né? Não só os militares que te procuram, que são vários que eu sei, né? Sim. A Camila já assessora vários militares, né? Vem ajudando diversos aí a trilharem uma carreira de sucesso aqui no meio corporativo, mas começando pelo começo, né? Como a gente fala, o que falta nesses profissionais para seguirem um caminho aí mais assertivo, na sua opinião? Legal. Primeiro de tudo, é até uma das primeiras perguntas mesmo que eu faço para quem me procura. O que você quer? Onde você quer chegar? Né? Então, com o que você quer trabalhar? Porque há muito tempo atrás, né, a gente tinha, muitas vezes o currículo vinha assim, fazer o que a empresa entender que está compatível com as minhas atribuições para... À disposição, né? À disposição, exatamente. Isso não existe mais, né? Então, hoje eu preciso dizer, auxiliar administrativo, tudo bem, mas em que área? Financeira, comercial, RH, né? Então, não existe mais essa coisa de deixar para a empresa decidir onde eu posso ser mais útil. Eu preciso decidir isso. Eu preciso saber. E, inclusive, esse passo é extremamente importante, Galdino, porque ele destrincha todo o resto. Então, se eu sei exatamente aonde eu quero atuar, eu consigo fazer um currículo coerente com essa expectativa, eu consigo direcionar o meu LinkedIn, né, o perfil LinkedIn, eu consigo direcionar também as minhas ações dentro do LinkedIn, que esse é um ponto super importante. As pessoas acham que só ter o perfil ali, né, criei o perfil, preenchi com algumas informações e tá tudo certo. Não é só isso, né? O LinkedIn precisa ter uma vivência mesmo. Então, a primeira coisa, começando do começo, é exatamente o que você quer. E o que você quer hoje e o que você quer para o teu futuro. Porque se você realmente, por exemplo, quer ser CEO, o movimento começa agora. Não adianta você falar, CEO, geralmente ali, você CEO com uns 45, 50 anos, né? Talvez 55, eu vou deixar para cuidar disso depois. Não, é agora. Então, é agora, muitas vezes, investindo num curso de idiomas, né, investindo numa pós-graduação, numa graduação. Então, todo o planejamento é extremamente importante. Mas, então, é exatamente isso. Entender melhor com o que você quer trabalhar, né? O que você quer fazer, o que é importante para você. Isso é fundamental para a gente conseguir destrinchar todo o resto. Porque aí a gente sabe exatamente como é que a gente vai alinhar até as expectativas, né? Porque, às vezes, a pessoa chega para mim com uma expectativa que é irreal, né? Ou que vai ser mais difícil. Então, é importante contextualizar para a gente poder traçar o plano de ação. Mas o plano de ação é fundamental. Sem plano de ação, a gente não vai para lugar nenhum. Mas começa pelo autoconhecimento, pelo que você está falando. E é possível o profissional ter esse autoconhecimento de forma solitária, digamos assim, né? Sem depender de um profissional? Ou não, na sua opinião, é muito difícil e geralmente requer aí alguém que ajude ele? Eu acho muito difícil, tá? A pessoa tem que ter uma sensibilidade muito forte, ela tem que ter esse olhar mais apurado para ela conseguir fazer isso sozinha, tá? É possível, sim, mas é muito mais difícil. Então, quando você tem um olhar de alguém de fora que possa realmente te pegar pela mão e te ajudar a guiar, porque o caminho, ele é seu.
Mas quando tem alguém como um GPS, sabe? Sim, Dizendo para você, olha, né, a tantos metros, vire à direita, faça isso, faça aquilo, reduza a velocidade. Então, fica muito mais fácil, porque realmente o processo de autoconhecimento, ele pode ser muito sofrido, inclusive, né? A gente pode, às vezes, mexer em coisas ali que a gente talvez não tenha condições de lidar com tudo aquilo, né? Então, às vezes, uma frustração, às vezes, uma decepção, às vezes, uma expectativa muito grande que não é cumprida. Então, quando a gente tem um suporte, fica com certeza muito mais fácil. E a gente também está vivendo, né, Camila, uma época em que a gente está numa transição, né, que a gente tinha as carreiras mais automáticas, você, né, o seu pai, a sua mãe falava, não, vai por aqui, faz medicina, faz direito. Hoje a transição de carreira é muito mais fácil, então eu percebo que existe um conflito, né? Não sei se você concorda com isso, Sim. mas a pessoa não sabe se ela pode mudar de carreira ou não, ela fica insegura, até porque ela já trilhou alguns anos, né, nessa carreira, mas hoje é mais aceitável, né? Você mudar de rota e bola para frente, né? Exatamente. Eu costumo até dizer, né, que hoje, graças a Deus, a gente tem essa flexibilidade, porque realmente os nossos pais, eles entravam numa área e eles tinham que viver aquilo o resto da vida, mesmo que eles não gostassem, mesmo que eles não fossem mais felizes com aquilo, né? E hoje a gente já vê, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem faculdade, né, uma graduação, pós-graduação, que fala 2 idiomas e ela decide começar a fazer bolo para vender, né? E então, tudo bem. e tudo bem. Sim, sim. Uma coisa que antigamente era até mal visto. Imagina, você vai rasgar o seu diploma para ficar numa cozinha fazendo bolo? Que absurdo, né? Então, assim, não. E ela pode ser a melhor confeiteira, pode ser uma pessoa que realmente faz, né, bolos maravilhosos e tá tudo certo, né? Então, eu sempre acho que é muito bom hoje que realmente a gente tenha essa liberdade, essa flexibilidade para a gente poder recomeçar. O mais importante, né, até agora, uma coisa que eu sempre sugiro é, se você quer recomeçar, não tem problema nenhum, mas foque nisso e faça isso acontecer da melhor forma. Então estude, se prepare para que você seja o melhor naquilo que você está fazendo, né? Então não tem problema a gente recomeçar a nossa vida profissional a qualquer momento. A gente só precisa pegar para fazer bem feito, sabe? Porque é isso, profissionais medianos tem aos montes por aí. Então, quando a gente faz com intencionalidade, com propósito e com preparação, a gente se destaca muito mais facilmente. Então, né, não tem muita concorrência nesse período. Então, é muito importante para a gente conseguir, inclusive, ter esse destaque e conseguir ter sucesso nessa nova área, né? E até uma das coisas que eu trago muito para os meus mentorados que são militares, é usar as habilidades transferíveis, né? Porque não é porque você está saindo de uma área e está indo para outra que você está começando do absoluto zero. Nunca mais a gente vai começar do zero. A gente sempre vai começar de um ponto, né, avançado. Então, tudo que a gente viveu para trás, ele pode e deve ser utilizado, né? Então, as habilidades transferíveis, elas são fundamentais e elas vão se aplicar a qualquer profissional em qualquer área. Então, tudo que a gente já viveu, seja no exército, né, ou seja no mundo corporativo, a gente consegue utilizar nessa nova, né, empreitada e nessa nova área que a gente quer seguir. Legal. E todo mundo traz uma bagagem, né? Como você falou, a pessoa está mudando um pouco de rota, mas está trazendo tudo aquilo que ela já aprendeu de outras formas, outras experiências, né? Exato. E ela pode também testar, né, Camila? Ela pode fazer um curso de curta duração, por exemplo, Sim. 3 meses, 6 meses, não gostou, volta para onde estava, né? Hoje tem essa possibilidade, um EAD, por exemplo, né? Tem sim. Inclusive, Galdino, essa também é uma das orientações que eu costumo dar, né, para os meus mentorados. Cuidado para não sair investindo num monte de curso, porque às vezes a pessoa tem uma reserva financeira e ela acha que só o curso vai ser o suficiente para ela conseguir muitas vezes uma recolocação mais fácil. Às vezes, né, eu já cansei de ver situações em que a pessoa gastou às vezes toda a reserva que ela tinha, às vezes um dinheiro que ela estava planejando uma viagem em família, alguma coisa assim, e aí vem de repente uma frustração, porque ela fala, puxa, investi naquele curso que era caro, que era numa instituição renomada e não está abrindo as
portas do jeito que eu imaginei. Então, concordo totalmente. Muitas vezes é melhor a gente fazer um curso mais curto, sabe? Para você realmente se inteirar, ver se é isso que você realmente gosta. Porque tem coisa também que é legal na teoria, né? E na prática. E a hora que a gente começa, a gente vê o amigo. Nossa, olha que bacana, fulano fez tal curso, isso é super legal. Tá. E aí, será que vai ser legal para mim também? Será que eu vou gostar, né? Então é super importante sim fazer, né? Claro, eu acho que a capacitação é fundamental, investir na carreira é fundamental, mas às vezes dar passos menores para depois você dar passos maiores pode ser uma boa jogada também. Interessante. E na sua visão, Camila, tem muita gente na carreira errada? Que deveria estar em outra, que não tem perfil, mas está insistindo naquela área? Eu não sei te dizer se muita, mas tem. várias. Eu vejo que às vezes a pessoa vem muito por pressão da família, né? Então, meu pai queria que eu fosse tal coisa, né? Ou às vezes até, minha família já tinha um negócio, então eu preciso seguir nesse negócio da minha família. E às vezes até a vida foi levando. Então, hoje eu tô trabalhando com tal coisa, porque foi o que apareceu, e aí eu fui ficando, e aí é onde eu tenho mais empregabilidade, né? Sim. Então, às vezes eu falo, puxa, para eu ir para uma outra área, às vezes eu vou ter que dar um passinho para trás, vou ter que aceitar ganhar menos, né? E às vezes a pessoa não quer isso, ela quer continuar ganhando, quer continuar mantendo, né, o status ali, e às vezes ela vai empurrando. Só que hoje a gente vê uma grande quantidade, inclusive, de pessoas adoecendo, né, Galdino? Sim. Então, o índice aí de burnout, de depressão, de crises de ansiedade, tem só aumentado muito, né, em função aí também dessa questão da frustração com a carreira. A pessoa não está feliz. Imagina você todo dia ter que levantar para fazer uma coisa que você não gosta. Ou estar num lugar que você não se sente feliz, né? Isso vai adoecendo. É uma coisa que as pessoas geralmente não priorizam também, não cuidam com carinho. Mas tem adoecido demais, justamente por estarem, né, numa profissão errada, numa empresa errada. Então, tenho visto, sim, muita gente. E você acha que, às vezes, a empresa em que ela está também é responsável por essa condição dela estar insatisfeita, não ter um olhar de acolhimento para ela? Ou a culpa é dela, né? Às vezes a empresa quer tirar o corpo fora. Eu vou dizer que assim, talvez seja um meio a meio ali, tá? Eu acho que as empresas precisam ter sim um olhar mais apurado para o colaborador, sabe? Um olhar mais de cuidado, um olhar mais humano que às vezes falta, né? Eu trabalhando ali diretamente com profissionais, às vezes eu fico sabendo de cada história, assim, que é no mínimo triste, sabe? No mínimo chocante, da pessoa às vezes estar passando por uma situação extremamente delicada e a pessoa, né, ser desligada ali durante esse processo. Então, assim, você vê que falta, né, humanidade ali em algumas ações. Mas, por outro lado, também eu vejo muitas pessoas delegando a responsabilidade da carreira para a empresa. Tanto que essa é uma das perguntas que eu ainda ouço dos meus mentorados, mas que eu ouvia muito enquanto eu estava nas empresas. Então, quando eu estava lá entrevistando candidatos, a pergunta que quase todos me faziam é: qual é o plano de carreira? Sim. E o plano de carreira é seu, não é da empresa. Quando você delega o teu plano de carreira para a empresa, você está dizendo para a empresa, faça o que você quiser. Sim, sim. E muitas vezes a empresa vai te levar por um caminho que não é necessariamente o que você quer. Então, eu acho que é no meio a meio, sabe? Então, nem só culpa da empresa, mas também nem só culpa do colaborador. Então, eu acho que sim, as empresas precisam ter esse olhar mais humano, mas os colaboradores também, né? As pessoas precisam se apropriar mais da própria carreira e dizer, não, isso é importante para mim. Beleza, então eu vou continuar aqui. Não, a empresa não está correspondendo às minhas expectativas. Ok, eu tenho um mercado inteiro lá fora. Então, vamos olhar lá para fora, né? Vamos entender o que eu tenho de possibilidades e vamos nos preparar para isso. Mas a intencionalidade é fundamental. Tem que estar de olho lá fora também, né? Essa é uma dica sua, tá antenado, porque é o que você falou, às vezes a empresa traça um plano de carreira para você que não é o seu plano. Exatamente. E você vai aguardando uma perspectiva ali que não acontece,
e vem aquela frustração, né? E você acha que o profissional, estando na empresa, ele já consegue se conectar com o que está acontecendo lá fora de alguma forma, seja LinkedIn, seja notícia, como é que ele pode se atualizar e falar, opa, estou no lugar errado, preciso me mexer? Sim. Bom, na verdade, a gente começa a ter até alguns sinais físicos, tá? Então, a questão até da musiquinha, né, do Fantástico, ali no domingo, sim, que a gente fala abala. que já dá aquela depressãozinha. Sim. Então, tem alguns sinais físicos que a gente pode até identificar no dia a dia. Então, puxa, segunda-feira já é um dia, né, mais doído, mais sofrido. Então, eu chego na sexta-feira feliz porque é fim de semana e no domingo eu já acordo, às vezes, meio triste. Então, às vezes um incômodo, uma tristeza, uma insatisfação. Então, tem algumas coisas que são mais físicas mesmo, né, emocionais, que a gente percebe no nosso corpo, mas tem sim, né, então, quanto a empresa está realmente contribuindo, quanto eu estou me desenvolvendo aqui dentro. Então, hoje é super importante que a gente busque o aprimoramento constante. Não precisa sair fazendo um monte de curso, não precisa, né, mas o LinkedIn hoje é uma plataforma excelente. Inclusive, Galdino, até não sei se a maioria das pessoas sabem, mas o LinkedIn, ele não foi criado com o objetivo de recolocação, tá? O objetivo sempre foi ser uma rede profissional para networking, para relacionamento. Então, óbvio, né? Aí a recolocação está dentro desse pacote, mas nunca foi o objetivo principal. Então, hoje, a gente consegue conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, eu consigo obter, né, informações ali fresquinhas de diversos tipos de segmentos, né, de diversos tipos de influencers, porque os influencers no LinkedIn são um pouquinho diferentes, né, do que a gente vê nas outras redes sociais. Então, eu consigo estar antenado, eu consigo saber o que está acontecendo, eu consigo saber de um processo de fusão, às vezes, de duas empresas. Então, é super importante, sim, que a gente continue atento a tudo isso para a gente ir sentindo. E até mesmo, né, poxa, peraí, olha, eu tô vendo que profissionais da minha área estão falando muito sobre um determinado assunto, mas eu não tô conseguindo entender, eu não sei exatamente do que se trata. Então, já acende uma luzinha amarela aí de que, opa, peraí, eu preciso entender disso, eu preciso, né, pesquisar um pouco mais. E outra coisa, né, eu acho que é super importante a gente ficar atento ao mercado de trabalho sempre, porque essa é a melhor forma que a gente tem de reduzir drasticamente as nossas possibilidades de passar pelo desemprego no futuro. Quando eu continuo olhando o mercado, eu me mantenho ativa e isso faz muita diferença, sabe? Então, inclusive, por exemplo, vi lá uma vaga. A vaga tem lá os requisitos dela. Ela está pedindo tal coisa, eu tenho, tal coisa eu tenho, tal coisa eu não tenho. Beleza, pode ser que seja uma coisa específica dessa empresa. Ok. Mas aí eu vejo uma outra vaga. Opa, aquele mesmo requisito pedindo de novo e eu também não tenho. Opa, fica ligado, né? Luzinha amarela. Então, eu preciso realmente, né, fazer um curso ou, de repente, tem essa função, existe na empresa, eu só não estou inserida justamente nisso. Então, poxa, deixa eu grudar mais naquele colega que sabe fazer isso. Deixa eu pedir para o meu gestor. Posso, né, o próximo projeto sobre isso, posso tocar, né? Então, e isso acaba servindo como um balizador para a gente também. Então, ficar atento ao mercado é fundamental para eu aumentar a minha empregabilidade e para eu reduzir as minhas chances de passar pelo desemprego no futuro. Muito interessante. Muito importante isso. E na sua opinião, Camila, a gente está num momento de transição, porque eu vejo muita gente que às vezes acha que o currículo é suficiente, né? Ele lista ali as competências, as experiências, as qualificações, formação acadêmica e fica aguardando. E a gente está num mundo hoje muito dinâmico, né? Que o currículo já ficou para trás. Mas você fala às vezes sobre o LinkedIn com uma pessoa e a pessoa não tem perfil ainda no LinkedIn. Qual que é a sua visão hoje dos profissionais em relação a essa maturidade de saber se posicionar, né? Começando pelo currículo, que já é importante, claro, mas o LinkedIn também, onde ele já vai existir digitalmente. Como é que está a sua visão nesse sentido hoje? Muita gente está devendo ainda ou não? Muita gente está devendo, tá? Muita gente mesmo. E mesmo quem tem um perfil, às vezes tem o perfil desatualizado. Às vezes é um perfil que está ali meio abandonado, sabe? Tem até umas teinhas de aranha ali, né? Então, ou a pessoa tem um perfil atualizado, mas ela não tem uma vivência dentro do LinkedIn. Então, você sabe que tem uma frase, que eu não vou me lembrar agora exatamente o nome da pessoa que fala, mas que o currículo, ele mostra quem você foi. Ou seja, ele mostra de hoje
para trás. Tá. O LinkedIn, ele mostra quem você é. Então, se eu entro no seu perfil, eu consigo, inclusive, ver que tipo de postagens você faz, que tipo de interações, o tipo de comentários. Então, não é incomum a gente ver pessoas ali entrando, às vezes, até em discussões desnecessárias, ao meu ver, né? Às vezes sobre questões políticas, às vezes sobre coisas de time de futebol, sobre Big Brother, né? Então, a gente vê interações ali desnecessárias e aí, a hora que eu olho o perfil da pessoa, pode ser que a pessoa tenha um perfil maravilhoso, uma carreira super bacana, só que muitas vezes é um profissional legal, mas com, né, uma pessoa, o perfil dela, puxa, será que é essa pessoa que eu quero ter na minha equipe? Uma pessoa que vai ficar, né, gerando discussões Discórdia, né? com colaboradores e tudo mais, discórdia. Então, no LinkedIn, quando eu entro no seu perfil, eu consigo formar uma imagem sobre você. E isso pode te ajudar ou te prejudicar também, né? Mas pode te ajudar muito nessa criação da primeira impressão. Não dizem que a primeira impressão é a que fica? Então, se eu olho lá, vejo que você tem uma carreira super bacana, vejo que você tem uma postura extremamente adequada, vejo que você está engajado em assuntos que realmente são pertinentes, que você está buscando o desenvolvimento. Olha quantos pontos você já ganha, como você já dispara, né? Então, o currículo hoje, eu costumo dizer que ele ainda é importante. A gente não sabe precisar quanto tempo ainda, né? Ele vai ser útil, mas eu costumo dizer que ele já respira por aparelhos, né? O mundo é digital, o futuro é digital. Então, o nosso futuro profissional está no LinkedIn. Hoje, o LinkedIn é a principal plataforma, né, utilizada aí por muitos recrutadores. Algumas pesquisas dizem que até 89% dos recrutadores utilizam o LinkedIn em seus recrutamentos. Então, é uma plataforma extremamente utilizada e quanto mais a gente migrar, quanto mais a gente olhar com carinho para o LinkedIn, mais a gente vai ter retorno mesmo ali na nossa carreira. Então, é super importante. E um outro ponto importante que eu vejo que as pessoas também acabam não priorizando é não focar em responsabilidades e em resultados, porque é justamente o nível de responsabilidade e o resultado que me diferencia de você. Nós dois podemos fazer exatamente a mesma coisa, mas você concorda que o resultado que você vai obter é diferente do meu? Seja porque você tem mais experiência do que eu, seja porque você já sabe fazer aquilo há muito mais tempo, né? Então, quando a gente foca numa lista de atividades, a gente não põe nenhum diferencial no nosso currículo, mas quando a gente foca em responsabilidade e principalmente resultados, a gente consegue mostrar muito mais o nosso valor, e isso é fundamental, tanto no currículo quanto no LinkedIn. Mas esse é um pulo do gato que a maioria das pessoas não acordou ainda. Não acordaram ainda, não. Não. Eu achei interessante a sua resposta, porque, no meu entender, né, o currículo, ele é mais difícil de te diferenciar do que o LinkedIn, como você falou, né? O LinkedIn te mostra como pessoa que você vai ser e já é, né? Sim. E o currículo é um pouco mais engessado, mais obsoleto, né? Nesse sentido, qual que é a sua visão sobre as plataformas de emprego? Nós temos aí vários militares dando baixa, né? Todos os anos. Sim. Milhares, né? Mais de 100 mil, na verdade, tanto das Forças Armadas, policiais. E a primeira iniciativa dele é montar o seu currículo dentro dessas plataformas mais tradicionais, que no meu entender também estão ultrapassadas aí, né? 30, 40 anos no mesmo formato, umas colocando ali um teste de raciocínio lógico, Sim, ou um teste de inglês, mas não se diferenciando muito do que eram, né, no passado. Qual que é a sua visão? Dá para conseguir emprego por essas plataformas também, ou cada dia fica mais difícil? dá, mas fica um pouco mais difícil, até porque a concorrência acaba sendo mais alta e aí você precisa encontrar formas de se diferenciar. Um outro pulo do gato que eu acho também muito importante trazer aqui, Galdino, é que as pessoas muitas vezes não se atentam às dificuldades de leitura pelos robôs. Então, todas essas plataformas são eletrônicas. Então, tem um robô, né, que a gente fala que são os ATS ali, né, os sistemas. Então, os robôs que vão ler o currículo. Só que algumas plataformas apresentam algumas dificuldades e aí não adianta, é dar murro em ponta de faca. Você vai mandar o teu currículo, ele não vai ler e vai devolver, e as pessoas continuam insistindo. Então, acho que é importante trazer 3 principais dificuldades que os robôs, né, em geral, costumam apresentar.
Um deles é arquivo em PDF, tá? Por mais assustador que seja, porque a gente sempre ouve, né? Não, tem que mandar o currículo em PDF e tal. Mas alguns robôs não conseguem ler. Eles entendem que PDF pode ser uma imagem não é currículo, e aí ele descarta automaticamente, tá? Um outro ponto é a questão do texto em colunas. Então, se você às vezes faz um texto, né, quer fazer um arquivo diferente ali, faz 2 coluninhas, por menor que seja e tudo mais, muitas vezes também não consegue ser lido. E o terceiro ponto é o uso de imagem. Às vezes a pessoa também quer deixar o currículo mais bonito, mais moderno, coloca ali às vezes uns quadradinhos, né, uns retângulos e pinta ali também com alguma cor. Ou também às vezes até coloca, sabe, do lado do número do telefone, coloca o símbolozinho de um telefone, um do lado ali, né? Exatamente. Do lado do perfil do LinkedIn, coloca o símbolo do LinkedIn. Isso também pode dificultar. Então eu acho que o primeiro ponto é a gente procurar sempre entender qual é a dificuldade daquela plataforma, porque não adianta, se a plataforma não consegue ler texto em colunas, se o meu currículo está em colunas, eu posso mandar quantas vezes eu quiser, que vai sempre voltar com a negativa. Tá? Agora, quando a gente fala também das vagas que são divulgadas por aí, você vai ver que eu gosto sempre de trazer dados mais estatísticos, né? Para não ficar muito a cabeça da Camila, claro, né? A Camila acha tal coisa. Não, então eu sempre busco trazer embasamento. E tem várias pesquisas que dizem hoje que 80% das vagas não são divulgadas em lugar nenhum. Então, quando a gente vê uma vaga divulgada por aí, o que significa? Que ela faz parte desses 20% que são divulgados, só que se eu tô vendo, você também está vendo e todo mundo está vendo. Então, o que acontece? A concorrência é muito mais alta e a remuneração tende a ser mais baixa. Por quê? Porque onde tem muita gente concorrendo, sempre vai ter alguém disposto a ganhar menos. Oferta concorda? E demanda, Agora, se eu foco nos 80% que não são divulgados, geralmente a concorrência é menor e a remuneração tende a ser maior. Por quê? Porque geralmente a empresa não está querendo qualquer pessoa, ela está querendo aquele profissional que tem aquele conhecimento, que tem aquela experiência. Então ela vai pinçar essa pessoa do mercado. E é aí que entra a importância da gente focar no LinkedIn. Porque se 89% dos recrutadores afirmam utilizar o LinkedIn nos processos seletivos, eles não vão ficar muitas vezes divulgando a vaga. Eles vão ali no mecanismo de busca, vão colocar os requisitos, por isso é importante também as palavras-chave do currículo. Mas aí o próprio LinkedIn vai fornecer uma lista ali com 5, 10 pessoas. Ou seja, o recrutador não vai abordar 50 pessoas, 100 pessoas, né? A gente vê hoje aí que para cada vaga divulgada tem uma candidatura média de 800 currículos. Nossa. É humanamente impossível que o recrutador trie um a um, né? Então é muito mais prático, inclusive, para o recrutador. Ele vai lá para o LinkedIn, digita os requisitos, o LinkedIn fornece uma lista pré-selecionada e ele vai abordar diretamente essas pessoas. Então, é muito importante que sim, a gente não deixe, de olhar para essas plataformas todas, mas hoje a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida para a gente poder focar exclusivamente, nesses 80%, que é realmente onde está, vamos dizer, um oceano azul de oportunidades. Legal. Então, é super importante. Não vamos deixar de olhar para as outras plataformas, elas também têm o seu valor, precisamos reconhecer as dificuldades que elas têm de leitura, mas o LinkedIn hoje, para mim, é o principal. É o top, é onde a gente tem que dedicar muito da nossa energia. Porque a gente assiste até um movimento nas redes, né? O pessoal massacrando as plataformas, né? Falando, por essa aqui não funciona, eu já tentei, é impossível conseguir emprego. Sim. E você falou dos robôs, né? O que os robôs buscam nos currículos, né? Você falou palavras-chave, responsabilidades, resultados. Tem alguma coisa a mais que o militar hoje que está saindo consegue ajustar ali para falar, não, esse currículo aqui é a grande chance dele ser encontrado? O principal, Galdino, são as pessoas realmente focarem nas palavras-chave. Os robôs, eles são, inclusive, muito literais. Eu falo que os robôs são muito inteligentes, mas não tão inteligentes assim. Certo. Então, por exemplo, se o robô está buscando a palavra Excel, não adianta muitas vezes você colocar pacote Office, porque ele vai buscar literalmente aquela palavra. Ele rodou o teu currículo todo, ele não encontrou Excel,
ele entende que você não tem. Entendi. Tá? Então, as palavras-chave hoje são fundamentais para a gente conseguir ter realmente mais resultado. Então, o que a gente pode fazer, até sem, né, depender de ninguém ali? Eu preciso olhar a descrição de cada vaga. Tudo que está sendo pedido na vaga que eu realmente tenho está explícito no currículo? Esse é também, né? Ó, tô dando vários pulos do gato aqui, hein? É o bizu, né? É o bizu. Tô dando vários bizus aqui, hein? Porque é justamente isso. A pessoa, muitas vezes, ela tem a consciência, ela olha e ela fala, eu sei fazer isso. Só que se no currículo não tiver escrito a mesma coisa, o robô não vai entender e muitas vezes nem o próprio recrutador, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, não, mas isso está subentendido. Quem trabalha com tal coisa tem que entender de tal. Nem sempre. A pista está ali, né? Exatamente. Então, as palavras-chave são fundamentais. Então, se eu já sei que está pedindo um conhecimento em Power BI, que agora, né, muitas vagas têm pedido Power BI, tem que estar escrito no currículo um Power BI. Não adianta, né? Claro, desde que você realmente tenha aquele conhecimento. Mas o principal hoje que eu vejo para o robô te encontrar é a palavra-chave. Aí, para você se destacar de verdade, para você chamar a atenção do recrutador, né, aí o humano, aí entra muito fortemente a questão das responsabilidades e dos resultados. Então, primeiro o robô te acha e depois você encanta o recrutador. Exatamente. Legal. Tanto que eu costumo brincar muito que o processo seletivo, ele é como um relacionamento amoroso. Ele começa numa paquera, namoro, noivado e casamento. Então, se não tiver paquera dos dois lados, não vai evoluir. Então, não adianta você paquerar a empresa. A empresa precisa paquerar você de volta. Sim. Entendeu? Então, é super importante. Então, as palavras-chave acham você ali, né? Fazem com que você seja encontrado. Mas o resultado e a responsabilidade faz com que você seja realmente... consiga atrair a atenção do recrutador humano. E isso é fundamental. É o Tinder do emprego, praticamente. É o Tinder, né, do né? emprego. E deixa eu te perguntar, Camila, sobre palavras-chave, né? Que é uma dúvida de todo mundo. Sim. As pessoas têm muita dificuldade de redigir o próprio currículo, de elaborar ele, né, a forma estrutural, eu digo, mas o que inserir como palavra-chave. Existe alguma ferramenta, alguma inteligência, onde ele pode buscar isso? Né? Além da própria vaga, já dá a dica que ele tem que colocar, como você falou, mas que outras palavras-chave ele pode inserir que são atinentes ali ao cargo dele? Tá. Tem alguma forma dele descobrir essas palavras? Tá. Olha, o principal realmente é pelas próprias vagas, tá? Então, ele vai pegando várias vagas, não pode se basear por uma ou duas. Então, o máximo de vagas possível, porque aí vai realmente nutrir bem essa questão das palavras-chave, tá? Agora, o próprio site vagas.com, ele tem, inclusive, uma plataforma dentro dele, que é o mapa de carreira. Esse mapa de carreira, ele tá na versão beta há muitos anos, tá? Então, ele não tem, né, seguido aí, mas ele tem ajudado muito, inclusive. Então, se você procurar lá nesse mapa de carreiras do vagas.com, você consegue ver ali algumas informações, até estatísticas sobre a tua vaga, né? Então, até se a predominância é de homens ou mulheres, né? Então, até ele consegue dar algumas sugestões até de vagas que estejam no site, mas ele também sugere palavras-chave atreladas a essa posição, tá? Então, o mapa de carreiras, ele é interessante para isso. E a pessoa, se ela tiver preenchido bem o currículo dela, o LinkedIn também tem ali competências, tá? Então, a gente pode colocar... para a maioria das pessoas ainda está limitado a 50, mas o LinkedIn está aumentando essa quantidade. A gente pode usar, inclusive, do nosso próprio perfil para a gente se inspirar, para a gente poder definir ali algumas palavras-chave que precisam estar no currículo. Só lembrando que as competências comportamentais, né, as soft skills que a gente fala, a gente já não coloca mais no currículo, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu dizer que eu lido bem com pressão, eu coloco que eu conduzi um projeto que tinha um prazo muito curto, né, e que eu tive que ter uma entrega. Então, claro, de uma forma, né, que caiba ali no currículo, né, senão vira uma historinha, mas então eu mostro por meio de um resultado que eu lido com pressão e não, né, eu coloco explicitamente que eu trabalho com pressão, que eu lido bem com pressão. Porque a competência comportamental eu posso falar o que eu quiser, concorda? É muito fácil de até mentir no currículo, mas contra fatos não há argumentos. Então, se eu mostro resultados, aí
tá sacramentado, né? Eu posso dizer o que eu quiser, mas se eu vou ali para resultados, aí isso concretiza. Então, por isso que é super importante também a gente focar, né, nos resultados ali para a gente poder não depender das soft skills, né, das competências comportamentais, porque elas já não são mais tão valorizadas no currículo, elas são valorizadas na entrevista, tá? Tem que chegar até a entrevista, exatamente, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente fazer a lição de casa antes para a gente chegar na entrevista da melhor forma. Interessante. E sobre a questão da inteligência artificial, Camila, a gente está gravando aqui o programa hoje, abril de 2025, esse vídeo vai ficar gravado eternamente aí, provavelmente, né? Vai ter muita gente assistindo ao longo dos anos. Eu percebi um movimento em que a gente tinha um pezinho atrás ali com a inteligência, de, vou deixar a inteligência fazer o meu currículo, né? Isso pode ser Sim. algo ali que me inferiorize, né? De certa forma. E eu estou percebendo uma mudança, né? Não, hoje tudo bem. Coloca ali o seu currículo, vê o que ela fala, um chat GPT da vida. Coloca algumas palavras-chave ali, vê se ele concorda. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pode usar? Não usar? Com moderação? Vamos lá. Eu recomendo sim que seja utilizado, mas com moderação. Tá. Porque a inteligência artificial, ela ainda comete erros, ela ainda, né, traz alguns equívocos. Então, eu utilizo muito no meu dia a dia e, às vezes, eu até, contesto mesmo ali. Eu falo, olha, mas tal coisa não é assim. Aí a inteligência artificial, é mesmo, desculpa, não sei o quê, vou refazer tal coisa. Então, quando a gente coloca, né, toda a nossa expectativa em cima dela, pode vir uma frustração nesse sentido. Então, eu acho que é extremamente útil, extremamente importante que a gente utilize sim, mas com esse olhar. Então, é sempre importante que a gente não confie 100% no que ela está gerando, entendeu? Então, tem que ter um olhar, seja de um profissional, né, ou seja, o seu próprio olhar, mas não acreditar 100% no que está escrito ali, sabe? Então, sempre revisar, cuidar, para garantir que muitas vezes ela não crie informações, porque a inteligência artificial, muitas vezes, quando ela não encontra, ela cria, ela inventa algumas informações. Aí é o perigo. E aí que é o perigo, porque muitas vezes, e se ela cria uma informação de que você sabe tal coisa, você não percebeu, vai para a entrevista, o recrutador fala, me conta sobre esse projeto aqui que você está dizendo que você participou, e aí, imagina que vergonha você sair como mentiroso na frente do recrutador. Porque o recrutador vai pegar, ele vai perceber que você ficou apreensivo, que você deu uma resposta que não era coerente, né? E aí, muitas vezes, o recrutador vai achar que você estava mentindo, quando, na verdade, não foi uma mentira, foi um deslize, né? A inteligência artificial criou ali e você acabou não percebendo, né? Então, acho super importante, né? A inteligência artificial é o futuro, não adianta a gente bater o pé, a gente concordar ou não concordar, mas a gente tem que usar com um pouquinho de cuidado e sempre com uma revisão humana. Acho que esse é o principal. E Camila, dá para usar a inteligência a nosso favor no sentido não só de montar o currículo, mas de treinar para uma entrevista, ter outros aprendizados ali com ela, ou até uma oportunidade de melhoria, de capacitação, um curso que eu não tenho e ela me dá a dica, opa, você tá faltando esse curso aqui na sua carreira. Sim, você sim. Acha que é possível? Eu acho que é possível, sim. Mas a gente também precisa treinar bem a nossa inteligência artificial. Então, eu acho que é meio perigoso, por exemplo, eu abri, né, criei hoje um usuário ali no chat GPT, por exemplo, ele não sabe nada sobre mim, ele não sabe nada sobre a minha carreira e eu saio fazendo perguntas aleatórias. Então, a resposta pode vir um pouco inadequada nesse sentido, tá? Mas se é já uma inteligência que você já utiliza para outras coisas, ela já consegue entender como é que você, né, trabalha, o que você faz, como é que você pensa e tudo mais, eu acho que é um pouco mais seguro. Mas sim, a gente pode hoje, inclusive, cruzar, sabe? Por exemplo, eu pego o currículo e pego a descrição da vaga. Se eu pedir para ele, né, com base no currículo e na descrição, fazer sugestões de perguntas de entrevista, ele pode te dar uma infinidade. Então, olha, eu vou fazer uma entrevista com o diretor. Que tipo de pergunta, se você fosse um diretor, né, você me faria, considerando esse currículo, considerando essa descrição de vaga? Então, sim, dá pra gente usar e abusar mesmo da inteligência artificial. Mas com cuidado, moderação, né? Com moderação, pezinho atrás ali, para a gente realmente fazer esse filtro, fazer... O que eu sempre acho, Galdino, é que a parte analítica
isso, talvez a inteligência artificial nunca vá roubar da gente. Então, quem tem medo hoje de que a inteligência artificial vai roubar o teu lugar, a minha sugestão é foque na parte analítica, na parte da inteligência mesmo da coisa, porque é aí que você vai se diferenciar, porque a inteligência artificial, ela pode te dar um caminho, mas como eu falei, pode ter algum errinho, pode dar, né, um direcionamento não tão correto, mas para um balizador e tudo mais, eu acho fantástico, acho que todo mundo deve utilizar, sim. Boa dica. E você tem sentido que todas as carreiras estão sendo, entre aspas, afetadas pela inteligência artificial? As pessoas, os profissionais têm que buscar esse conhecimento dentro da sua área. Como que eu lido com a inteligência? Tem a questão da liderança tecnológica agora, que estão falando muito, né? Você saber manipular, orquestrar as inteligências a seu favor. Sim, né? Você sim. tem percebido esse movimento? Essa carência das pessoas saberem olhar para as inteligências e utilizarem essas ferramentas? Sim. Para o trabalho do dia a dia em si? Sim, eu acho que tem muita gente ficando com medo, né? Eu vou perder meu emprego e tal. E eu acho que é justamente o contrário, como eu falei, até da questão da inteligência, né? Então, você precisa sempre vai ter que ter alguém para coordenar, né? Talvez lá na frente seja diferente, mas pelo menos num curto, médio prazo, a gente não consegue ver a inteligência artificial se guiando sozinha. Ela precisa do humano para dar os inputs ali, né? Para fazer os prompts, para dar o direcionamento, fazer as perguntas corretas e tudo mais. Então, eu acho que sim, algumas funções vão ser eliminadas pela tecnologia no geral, né? Então, hoje mesmo, vindo para cá, a gente passou no pedágio e já não tem mais. Antigamente era um ser humano em cada cabine, hoje já não tem. Tem cabines de autoatendimento e eu nem tô falando de, né, do sem parar ali, que a cancela abre sozinha, né? Então, realmente a pessoa passa o cartão e ela vem, né? E então a inteligência artificial ela veio para ficar, mas a tecnologia veio também. Então, a gente precisa sempre entender de que forma isso vai afetar o nosso trabalho e principalmente ter agilidade, porque se eu já sei que isso pode afetar de alguma forma o meu trabalho, o que é que eu vou fazer para eu estar do outro lado da mesa? Porque se eu ficar, né, parada esperando, pode ser sim que aquilo me engula, né? Pode ser que a minha função deixe de existir. Mas por outro lado também, Galdino, quantas funções existem hoje que não existiam ano passado? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, sim, tem muitas funções deixando de existir, mas da mesma forma que tem várias outras nascendo. Sim. Então, por isso que é importante a gente estar sempre antenado, sempre sentindo, né, o que o ambiente está pedindo, o que o mercado está pedindo. Porque aí é a forma da gente aumentar a empregabilidade, que aí eu reduzo, né, as minhas chances realmente de ou, né, cair no desemprego ou da minha função realmente deixar de existir. Mas isso é uma coisa que as pessoas precisam olhar com muito carinho. Até porque, enquanto eu estou reclamando de alguma coisa, eu não estou agindo. Boa. Então, a gente pode reclamar, claro que sim, né? Somos humanos e temos esse direito. Mas quanto mais a gente age, mais agilidade a gente tem, mais velocidade de reação, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito também para os meus mentorados. A gente precisa ter velocidade de reação. Então, quando alguma coisa acontece, não pega a gente desprevenido, né? E isso eu vejo que os militares fazem muito bem, né? A questão do planejamento, esse olhar lá na frente. Então, assim... Se adiantar, né? Se adiantar. Se adiantar, é fundamental. E, Camila, eu estou perguntando bastante sobre inteligência artificial, que a gente está vivendo um momento agora muito forte, né? Sobre isso, e até a questão dos agentes de inteligência artificial, que você deve estar bastante inteirada, né? Então tem discussões falando que você vai programar o agente para te candidatar na vaga de emprego X, sei lá, na lista de marketing. E esse agente vai te candidatar automaticamente. E eu imagino todo mundo fazendo isso, né? Em vez de milhares de currículos, vão ser milhões para uma vaga, né? Se vai estar tudo de forma automatizada. E é aí que entra a questão da relevância no LinkedIn, que é uma plataforma onde você pode se diferenciar. Sim. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, a relevância digital. Como que o militar hoje que sai, que dá baixa, montou seu currículo, está com ele em ordem, vai para o LinkedIn, monta o seu perfil, se não souber, pede ajuda, né, que é o que eu sempre falo, nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho, né, precisa de apoio de profissionais assim como você.
Mas como que ele pode começar a se tornar interessante no LinkedIn? Eu falo sobre postagens, conteúdo, relevância mesmo. Sim. Como que ele vai aparecer nas primeiras buscas ali? Aqueles 5, 10? Sim. Ou ele vai ficar lá para trás? Né? O que ele pode fazer? Começar a gerar conteúdo? De que forma? Às vezes ele não está enxergando nada. Ou tem vergonha também de se expor. Sim. A gente vive essa mudança, né, de gerações, né? As gerações mais novas se expondo bastante. O pessoal 40 para cima, 35 para cima, já meio assim com o pé atrás, mas percebendo que não pode ficar para trás. O que você recomenda nesse primeiro momento? Criei meu LinkedIn, o que eu faço agora? Tá, vamos lá. A gente hoje fica refém do algoritmo, essa é uma verdade. Tá. De novo, a gente pode reclamar disso ou a gente pode agir em função disso, tá? Então, o algoritmo hoje é o que vai impulsionar o nosso perfil. Muitas pessoas acham, por exemplo, que só pagar o LinkedIn Premium, né, a versão paga do LinkedIn mesmo, já é o suficiente para ele estar no topo da lista. Só que se você, agora, nesse exato momento, fizer uma busca qualquer aí, pega seu celular e faz uma busca de um perfil no LinkedIn, você vai ver que nem sempre todos os primeiros são de perfis pagantes. Muitas vezes são pessoas que não têm a versão paga do LinkedIn, mas têm uma atuação relevante dentro da rede. Então, hoje, só pagar, né? Eu costumo brincar que é a mesma coisa que pagar a academia e não frequentar. Sei. Não vai gerar resultado, tá? Então, a gente precisa, né, muitas vezes, sim, fazer uso da plataforma paga do LinkedIn, se for do interesse da pessoa, mas na gratuita já dá muito resultado desde que ela viva ali dentro, desde que ela tenha uma vida mesmo, tá? E isso realmente não depende, por exemplo, de ficar o dia todo, porque às vezes a pessoa fala, mas Camila, eu trabalho, não dá para eu ficar o dia todo no LinkedIn. Não precisa. Se você dedicar ali 10 minutinhos de manhã, 20 minutinhos à noite, na hora do almoço, né? Ou às vezes aquele tempo que a gente tá, sabe, só rolando na outra rede social, a gente colocar intencionalidade na nossa carreira, porque a nossa carreira é a prioridade. Concorda que é a nossa carreira que permite todo o resto? Como é que você vai sair com a tua família para passear se você não tem um emprego? Como é que você vai planejar uma viagem de férias, né, com os filhos e tudo mais? Como é que você vai se dar de presente, de repente, uma roupa nova, até um remédio, sim, né? A gente depende do nosso sobrevivência trabalho. hoje, né? Exatamente. Então, a gente precisa colocar intencionalidade nas nossas ações relacionadas à nossa carreira. Então, pega aqueles 10 minutinhos que você vai rolar na outra rede e coloca intencionalidade no LinkedIn. Então, dá para fazer isso. Quem não está trabalhando, claro, tem um pouco mais de tempo, mas quem está trabalhando também consegue fazer isso na palma da mão ali com o celular, tá? Mas a gente pode, sim, começar interagindo em publicações de outras pessoas. Boa. Então, não precisa necessariamente começar publicando, porque isso é uma das maiores queixas que eu recebo dos meus mentorados. Camila, eu tenho vergonha. Camila, eu não sei o que eu vou falar, sobre o que eu falo. Ou esgotou, né, as ideias. Exatamente. Ou, mas eu trabalho com uma coisa que é mais confidencial, como é que eu vou expor tudo isso, né? E então, assim, a gente precisa, assim, trazer um pouco mais do nosso dia a dia, mas se não é fácil para você, se não é tão intuitivo, você pode começar dando pequenos passos, que é justamente isso. Comenta, né? Então, por exemplo, eu me identifico com os seus conteúdos, Galdino. Por que não interagir nas suas publicações? Já mostra que você tá ligado, você existe já, né? Exatamente. E outra, se alguém entra no meu perfil, vai ver tudo que eu tô curtindo ali. Entendeu? E aí a pessoa já consegue entender o tipo de padrão que eu sigo, né? O tipo de conhecimento que eu busco e tudo mais. E isso é fundamental, né? Então, um pequeno passinho para quem está começando agora. Criei o perfil. Começa a seguir, vai conectar com pessoas relevantes ali para tua área. Mas começa então a interagir nos posts dessas pessoas. E sempre que possível, faça comentários relevantes, né? Eu vejo que muitas vezes a pessoa só comenta legal, parabéns, né? Bom post, né? Mas traz um pouco da sua opinião. Traz o porquê que você gostou. Poxa, Galdino, esse post que você fez abriu meus olhos para uma coisa que eu não estava enxergando. Agora eu vou começar a implementar isso, né? Então, traz. E, inclusive, também até falando um pouco de algoritmo, o LinkedIn, ele favorece comentários mais longos.
tá? Então, não consegui nunca encontrar uma informação precisa em termos de quantidade de palavras, mas se é um comentário muito curtinho, ele não vê tanta relevância. Tá? Inclusive, quando você comenta no post de alguém, você ajuda aquela pessoa que está produzindo conteúdo, né? Porque o LinkedIn entende que aquela pessoa está produzindo conteúdo relevante. Então, a gente ajuda dos dois lados. Você ajuda quem está produzindo conteúdo e você está ajudando o teu próprio perfil. Então, é super importante isso também. Interessante. Mas eu vejo que é isso. Começa devagarzinho, todo dia, uma curtida, né? Escolhe a dedo, lógico, não banaliza, né? Não banaliza, não se envolve também com, né? Como eu falei, questões políticas, às vezes religiosas, de programas de TV e tudo mais. Mas vai selecionando aquilo que é importante para você, que dá embasamento para a tua carreira, né? Então, quem que fala sobre assuntos da tua carreira, que é relevante ali no LinkedIn? Vai grudando nessas pessoas, entendeu? Então, de passinho em passinho. Depois, puxa, esse post aqui tá legal, vou comentar. Faz um comentário ali, né? E aí você vai se sentindo também confortável para você poder, né, ir criando os seus próprios posts. O LinkedIn hoje, inclusive, fornece uma ferramenta que é gratuita para todo mundo que tem o perfil, que é para você poder programar os seus posts. Então, por exemplo, se você falar, Camila, domingo é um dia que eu tô mais tranquilo, eu vou fazer 3 posts. E aí já põe, programa, segunda, quarta e sexta. Os posts do LinkedIn, eles têm maior durabilidade do que de outras redes. Então, um post que você faz hoje, ele dura até 48 horas. O LinkedIn, inclusive, recomenda, apesar, eu faço todo dia, procuro fazer todo dia, inclusive fim de semana e feriado. Mas o LinkedIn não recomenda que você, quer dizer, você não precisa. Como ele tem uma durabilidade maior, você pode fazer um post hoje e outro só daqui 2 dias. Entendeu? Que seu post vai continuar circulando ali, né? E claro que toda vez que alguém curte, comenta um post antigo, ele ressuscita de novo e ele volta mais um pouquinho. Então é extremamente importante que você procure publicar, mas não precisa ser, sabe aquela coisa todo dia, 2 vezes por dia, toda semana, porque tem hora desagradável também. Exatamente, vira uma obrigação e às vezes perde até, né, o valor ali. Então, para quem tem mais facilidade, manda bala. Para quem tem dificuldade, dá para fazer com passinhos mais lentos e, de novo, a inteligência artificial pode ajudar demais nesse processo. Eu só recomendo que a pessoa, de novo, faça um filtro. Primeiro porque quando você gera um post no ChatGPT, por exemplo, ele vem tudo com a mesma estrutura. E aí a gente que está todo dia no LinkedIn, começa a perceber. Falar, né? Isso aqui não foi a pessoa. E aí, Galdino, eu vou te dizer uma opinião que é muito minha. Claro. Mas muitas vezes a pessoa, ao invés de demonstrar autoridade, ela demonstra o desconhecimento. Porque quando você olha para o post e fala, puxa, o post tá legal, o conteúdo é interessante, mas não foi a pessoa que fez. Aí já, opa. Dá, muitas vezes, né, a imagem que cria é justamente o contrário. E, para mim, de novo, uma opinião muito minha. Eu olho e falo, poxa, mas ela não teve nem o capricho de modificar um pouco a estrutura, né, de trocar uma palavra, às vezes, que ela nem utiliza, né, por uma outra, um sinônimo, mas que seja uma palavra que ela usa no dia a dia dela. Então, eu acho que a gente pode, sim, utilizar o ChatGPT, muitas vezes, para revisar um texto, entendeu? Para finalizar, porque às vezes a gente começa e fala, puxa, acho que eu tô me perdendo um pouco aqui na finalização. Então, usa o ChatGPT, mas, de novo, com cuidado e com esse olhar humano aí para finalizar. Mas é super importante essa vida dentro do LinkedIn, porque é o que vai fazer com que o algoritmo te impulsione, leve seu perfil adiante e, né, a gente tem aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. No Exército a gente também fala isso, a galera que está assistindo... É o nosso lema lá, então, né? Não pode ser moita, né? Às vezes no meio militar, Camila, a gente é moita, não quer aparecer muito, né? Sim. Não quer ser o prego que vai levar a martelada. Mas aqui fora não tem como, a gente não pode se esconder e ficar ali no seu cantinho esperando alguém te achar. Não vai achar, né? Exatamente. E além, né, do quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é desejado. Também. Se a gente não lembra de uma coisa, como é que eu vou querer? Sim. Não tem, por exemplo, uma comida às vezes que você gosta muito, mas que faz tempo que você não come, que você... Se eu falar agora pra você dessa comida, você não vai falar, meu Deus, eu adoro essa comida, quero comer. Sim. Mas você não estava lembrando dela até 5 minutos atrás. Então, é justamente isso. Quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não é desejado. Boa.
Então a gente precisa estar em evidência para que as pessoas lembrem da gente e principalmente para que as pessoas queiram ter a gente. E aí vem também muito forte a questão da marca pessoal, porque se eu não construo a minha marca pessoal, por que alguém vai me querer? Se eu não criei um bom laço com um colega de trabalho, por que ele vai me indicar? Sim, sim. Você não vai ser lembrado, né? Vai ser esquecido, né? E se você pedir ajuda, ele vai te inventar uma desculpa e ele não vai te ajudar. Porque ele vai falar, imagina, eu vou pôr o meu nome em cima do nome dele? Não, de jeito nenhum. Né? Credibilidade a palavra, né? Exatamente. Exatamente. E nesse sentido, Camila, você falou de um tópico muito interessante, que é a postagem do LinkedIn. E a gente acaba até se apegando aos posts dos outros, né? Eu sei como você escreve, você costuma pular uma linha e são posts longos, né? Então, sim, não vem com postinho curto não, né? Com a Camila vai descendo e vai formando o raciocínio, isso que é legal. E eu sempre falo que o LinkedIn é alguém levantando a bola para você cortar, né? A oportunidade de você aparecer, fazer um comentário, como você falou. E eu queria te perguntar sobre a questão da produção do conteúdo. Você falou, né, que a curtida, o comentário é um primeiro passo. Sim. A pessoa amadurecer um pouquinho, pô, tô confiante para postar. Ela pode estar desempregada e entender, pô, não consigo produzir nada, estou desempregado, não estou em empresa nenhuma, não sou interessante. Sim. Ou ela pode estar empregada, como no caso dos militares, né? Qual que é a dica que você dá em relação a conteúdo, né? A pessoa que está desempregada, ela sai postando coisas, buscando emprego, mostrando que ela está desempregada ou não, ela tenta mostrar ali a credibilidade dela em alguma área, e a pessoa que está empregada, ela posta sobre a empresa em que ela está, ou ela tenta se desvincular um pouquinho e posta coisas sobre ela como profissional, para se tornar relevante e até atrair outras empresas também. Qual que é a sua dica na produção em si, eu digo? Legal. Essa pergunta é excelente, tá, Galdino? Obrigada por fazer, porque realmente foi muito boa. O principal que eu vejo, a pessoa não focar, para quem está desempregado, tá? Primeiro. Não focar no desemprego, porque o desemprego, ele é temporário, ele é momentâneo, ninguém é desempregado, a pessoa está desempregada. E outra, ninguém vai te dar um emprego só porque você está desempregado. Nunca, na minha trajetória profissional, um gestor virou para mim e falou, Camila, eu preciso selecionar uma pessoa, mas olha, busca um desempregado. Sim. Pode ser, sim, que esse seja até um critério de desempate no final do processo. Camila, eu estou entre dois candidatos aqui, esse aqui está trabalhando, vai demorar para conseguir sair e tudo mais, esse aqui começa amanhã. Isso, ok, mas nunca vai ser valorizado pelo desemprego, porque a empresa, ela não tem fins, né, filantrópicos ali. Então, assim, eu não vou dar emprego só pelo desemprego, eu vou dar emprego para o melhor candidato, para a pessoa que mais atende aos requisitos da vaga. Então, eu, inclusive, não recomendo que os meus mentorados façam aquele post, tô procurando emprego, pelo amor de Deus, me ajuda, sua curtida me ajuda, parará. Não, foca na tua carreira, foca na solução que você gera, porque ninguém vai te dar um emprego pelo seu desemprego. Todo mundo vai querer ter você na equipe justamente pela dor que você soluciona, pelo problema que você resolve. Então, você pode e deve, né, gastar o teu crédito ali, né, a tua aparição nas redes sociais com uma solução para um problema. Então você pode, mesmo não estando trabalhando, você pode postar, por exemplo, sobre um curso que você fez, mas não posta só o diploma, não. Fiz o curso. Não. O que você aprendeu com esse curso? Contextualizar, né? Exatamente. Por que esse curso foi relevante? Né? Então, por que só dizer, fiz o curso, está aqui o diploma? Não te valoriza, não mostra. Porque, concorda, muitos cursos hoje em dia é só você assistir a aula. Sim. Né? Deixou de ser um mérito, né? Hoje é obrigação, né? Você fazer curso não precisa publicar seu diploma, né? Exatamente, mas você pode mostrar o que você aprendeu com aquilo e como você vai se tornar um profissional melhor por conta desse curso. Então, você pode contar de coisas que você fez nas empresas anteriores. Então, você pode contar um pouco sobre a tua rotina nesse processo de busca, o que você tem priorizado, o que tem sido interessante. Então, o foco não deve ser o desemprego, e sim você enquanto profissional, tá? E para quem está trabalhando, eu vejo que a pessoa pode sim postar coisas sobre a empresa, mas ela precisa tomar cuidado sempre, né, para não ferir, às vezes, critérios de confidencialidade, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Honda Automóveis, eu era o RH dedicado à engenharia de desenvolvimento. Então, eu via coisas lá que eu
não podia levar, não podia comentar na minha casa, Sim. entendeu? Não podia comentar com a minha família, né? Porque eu tinha, inclusive, um contrato assinado. E eu saí da Honda há exatos 10 anos atrás, que foi quando eu comecei. Então, nesse exato momento, o meu contrato com a Honda de confidencialidade era de 10 anos. Então, eu poderia ser penalizada judicialmente se eu contasse alguma coisa que eu vi lá dentro, né, dos projetos, dos carros e tudo mais. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. O que eu faço? Tem algum critério ali, né, de sigilo, alguma coisa que eu não posso expor? Isso precisa ser respeitado acima de qualquer coisa, Claro. né? Porque as pessoas hoje fazem tudo por like, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, mas... Então, por que não, de repente, contar de um curso que eu fiz dentro da empresa, de um projeto que eu conduzi, qual foi o resultado que esse projeto gerou, entendeu? Então, tudo isso é super importante e a gente pode, né, trazer isso para o dia a dia. E uma coisa que eu vejo que é muito legal, que as pessoas exploram muito pouco, muitas vezes são curiosidades. E eu tava conversando com um mentorado meu, que acho que ele até vai assistir aqui, ele vai saber que é tem ele. Que assistir, né? Ele vai saber que é ele. E ele comentou comigo, por exemplo, ele ainda tá na ativa, e que muitas pessoas perguntam pra ele, falam assim, mas peraí, mas militar pode ter tatuagem, né? Porque ele tem o braço todo tatuado. Sim. Pode ter tatuagem? Pode ter não sei o quê. Eu falei, por que você não cria posts falando um pouco sobre essas curiosidades, né? Então, o que o militar pode, o que ele não pode? Porque muitas vezes, nós civis, a gente cria, né, uma imagem de que o militar é de um jeito ou é do outro e... né? São seres humanos como todos, né? Claro que tem algumas questões ali que são diferentes na formação, no desenvolvimento, que o exército isso faz, né, muito diferente dos civis em geral, mas pode trabalhar essa questão de curiosidades, né? E aí, o que tem de diferente? Não só o militar, né? Mas qualquer área. Toda área tem sua particularidade, tem suas diferenças. Então, é super importante que você vá trabalhando sempre, empregado ou desempregado, a tua marca pessoal. Porque realmente é aí que a sua imagem, né, literalmente vai sendo formada e o recrutador, né, ou a pessoa que vai buscar você por qualquer que seja o motivo, ela consegue entender melhor. Opa, olha que bacana, olha que conteúdo interessante, né? E isso fica tudo registrado, a gente não consegue apagar. Tá tudo lá no nosso histórico, né? Então, o nosso histórico do LinkedIn, ele nos empurra para frente, ele nos impulsiona ou ele nos barra? De que forma que a gente está usando isso? Tem que usar a nosso favor sempre, né? Exatamente. E até usar o LinkedIn, Camila, para se promover dentro da empresa, mas também estar atrativo para os recrutadores de outras empresas também. Sim. Né? Porque eu ouço muito um papo de que a pessoa começa a produzir muito conteúdo é porque ela está querendo sair da empresa. Né? Aí já fica com o pé atrás. E esse aqui já... Você sabe que há um tempo atrás, um mentorado meu falou isso, que um colega de trabalho dele falou assim, tô vendo você no LinkedIn, e ele nem estava focado em recolocação, tá? Ele estava focado realmente ali, estava pleiteando uma promoção, e aí ele começou esse trabalho no LinkedIn ali de aparecer mais. E aí um colega pegou ele no café e falou, tenho visto você no LinkedIn, você tá publicando, você tá procurando emprego, aquela coisa bem maldosa, sabe? Alfinetada, né? Alfinetada. E aí ele veio trazer pra mim, ele falou, Camila, eu fiquei sem reação, porque, puxa, né, achei estranho ali, foi uma coisa tão de sopetão que eu não soube como reagir. Eu falei, posso te dar uma dica? Ó, outro bizu aí, hein? Olha o bizu. Ó, bizu. Próxima pessoa que falar isso pra você, você tá muito ativo na rede, você tá procurando emprego? Não tô, mas você está? Porque se você tá vendo que eu tô ativa, é porque você tá ativo também. Então você tá procurando? Acabou, né? Encerrou a conversa. Ou fala que a pessoa está muito apagada também, né? Pode ser Pode ser também. Pode ser uma estratégia interessante, né? Pode ser também. Mas eu percebo, às vezes, essa hesitação das pessoas produzirem conteúdo, se mostrarem mais, mostrar a bagagem, o próprio militar, como você falou, às vezes já traz uma bagagem do meio civil antes de ser militar. O que a pessoa fazia antes, ou não fazia, ou era de outra área, o que motivou ela a entrar no exército. Então, são assuntos interessantes que você vai conseguir se diferenciar, né, dos seus concorrentes, né? Exatamente. E entrando um pouquinho nos militares, Camila, que é o motivo de você estar aqui hoje principal, você falou das soft skills, que é algo que diferencia muito os militares. Sim. Eu percebo há 12 anos realizando esse trabalho de ajuda aos militares, né? Mais de 10 anos já, olha só, nem eu percebo quanto tempo faz. E a gente tinha aí 2013, mais ou menos, 2012, quando eu comecei, eu sentia muito que o recrutador pedia o candidato pronto.
Não, me traga esse candidato com esse diploma de formação. Hoje em dia, até por questão de geração Z, que eu não vou entrar nesse mérito hoje aqui, né? Tem os prós e os contras. Enfim, mas os recrutadores falam muito, não, eu quero uma pessoa comprometida, que chegue no horário. O resto eu treino ela, não tem problema, eu capacito, eu só quero alguém honesto, que cumpra o horário e tenha valores, né? E os militares, de um tempo para cá, começaram a ficar mais atrativos para o mercado de trabalho. Sim. Até por empresas multinacionais que estão no Brasil hoje, replicando esse modelo de empregabilidade do veterano, né? Que agora a gente está chamando o militar da reserva de veterano também. E isso tem sido uma surpresa muito positiva, né? Porque desde 2024, mais ou menos, diversas empresas começaram a nos buscar, exatamente atrás das soft skills. E você falou que, infelizmente, as soft skills são difíceis de colocar no currículo. Como que o militar pode, né? Você falou que dá para colocar de uma forma sutil, né? Ele consegue transparecer isso de uma forma mais clara para os recrutadores? Não, eu sou militar, estou dando baixa, ou já dei baixa, estou agora na reserva. Essas soft skills tão valorizadas pela gente e agora pelo mercado, ele pode reforçar isso no currículo de alguma forma? Sim, sim. Muito em cima realmente do que ele faz, né? Ou do que ele fazia dentro do Exército. Então, a soft skill, na verdade, ela deve, né? Ao invés, como eu comentei até, ao invés de colocar, né, que eu cumpro o horário, né? Até porque, muitas vezes, isso é o básico. Sim, sim. Né? Então, a gente sabe Deveria que muita ser, gente né? não cumpre. Mas é o mínimo que eu espero, né? Concorda? Quando você assina o contrato de trabalho, a não ser que seja um horário flexível, está escrito ali qual que é o horário da sua jornada, né? Então, em contrato, você tem que seguir aquilo. Mas então, ao invés da gente focar realmente em escrever só, né? Porque eu posso dizer que eu cumpro horário e não cumpri horário. É verdade. Entendeu? Então a gente pode, por exemplo, né? Eu sei que no Exército tem muitas medalhas, né? Muitas situações em que a pessoa recebe um reconhecimento ali, né? Uma honra, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente pode, por exemplo, vincular. Então, sei lá, às vezes recebeu um reconhecimento por conduzir um projeto tal. Né? Aproveita o gancho e exatamente. Então a gente pode relacionar com algumas coisas, que aí, claro, vai variar de pessoa para pessoa, né? De realidade para realidade, mas a gente sempre precisa olhar com esse olhar mesmo de o que é que a pessoa fez, né? O que que ela tem de projeto, de reconhecimento, né? Alguma medalha, alguma coisa assim, para a gente poder levar para esse outro lado, tá? Então a gente pode sempre olhar, né? E ver o que aquilo significa do meio militar para o meio corporativo, né? Ou vice-versa, para a gente falar de uma competência. Porque realmente no currículo em si, a gente não vai conseguir tanto esse destaque. Mas aí a gente foca nos resultados, nas responsabilidades, que muitas vezes está implícito aquela competência comportamental, entendeu? Interessante. Então a gente muda o jeito de olhar. De uma forma mais sutil, o militar pode colocar ali que tem flexibilidade, a resiliência, a pontualidade, negociação, espírito de equipe e várias outras que são tão importantes aqui no meio corporativo. Você me fez até lembrar de uma história. Eu falei com uma militar recentemente e ela foi contratada, se não me engano, para psicóloga. Só que foi bem na época da pandemia. Tá. E aí falaram para ela, olha, você não vai exercer a carreira de psicóloga agora não. Você vai costurar máscara. Aquelas máscaras que eram entregues pelo governo do estado gratuitamente para a população. Ela falou que ficava dias e dias e horas, passando de 12, 14 horas costurando máscara em máquinas de costura. E ela falou, nunca fui preparada para isso, mas a missão era aquela, eu tive que fazer. Às vezes, de uma forma mais sutil, ela consegue colocar isso no currículo como uma ação social. Exatamente. Né? Então, tem que ter um pouco de criatividade também, né, Camila? Exatamente. E pedir ajuda para profissionais como você, né, que vem ajudando vários militares. Sim. E falando no militar também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com os militares. Quem nos apresentou foi o Coronel Derré, exatamente, né, que é uma grande figura, também integrando a divisão a partir de agora. Sim. Né, acabou de chegar para reforçar a nossa tropa. Eu queria falar um pouquinho da sua vivência com os militares. Você vem assessorando vários aí, recebendo currículos, principalmente de coronéis, Sim. né, um nível mais executivo, que busca cargos mais elevados. O que você tem percebido aí como dicas para eles? Você deve ter visto também que tem vários tipos de coronéis, né? Coronéis mais operacionais, mais burocráticos. Sim. A palavra tipo nem a palavra ideal aqui, mas perfis, né? Digamos assim. Então, como é que é essa
essa transição do militar, de um coronel principalmente, que é o público que você lida, que ficou 30, 35 anos, às vezes até mais no serviço ativo, se aposenta muito cedo, com 47, 52, 55 anos, alguns um pouquinho mais, 60, 65, e aí ele vem para o meio civil ainda cheio de gás, querendo trabalhar, não quer se aposentar de jeito nenhum, e está procurando uma oportunidade aqui. Só que às vezes a expectativa dele não condiz com a realidade. O que você destaca para esse pessoal que está querendo um lugar ao sol, em termos de currículo, de LinkedIn, de expectativa, de preparação e até salarial também? Tá. Queria só voltar um pouquinho, né? Que eu acho que é importante até contextualizar, porque às vezes as pessoas duvidam do poder do LinkedIn, e eu só estou aqui hoje com você por conta do LinkedIn. Olha só. Porque o ano passado, já tem, acho que está fazendo um ano agora, o Coronel Derré me encontrou no LinkedIn, ele gostou das minhas postagens, ele gostou do que ele, né, conheceu sobre o meu perfil, e ele entrou em contato comigo. Na época ele estava morando no Chile ainda, ele estava lá no Chile, e ele estava querendo fazer a transição dele de volta para o Brasil. Tá? Então, para quem duvida da efetividade do LinkedIn, né, acho importante dizer que eu só estou aqui hoje por causa do LinkedIn, porque né, eu moro em Campinas, então tem a escola de cadetes lá, então eu brinco que o meu contato com o meio militar era muito de passar na frente ali, porque, né, coincidentemente eu não tinha ninguém próximo da família ou de amigos que, né, fossem militares. Eu falo que agora eu tenho um monte de amigo militar, né? Mas, então... E um mundo novo que se abriu para você. Exatamente. Né? Então, foi justamente, né, aí que o Coronel Derré me abriu essas possibilidades e que aí eu conheci você, conheci, né, o Leal, todo mundo, e aí fui conhecendo vários outros. Então, né, acho importante trazer essa informação, primeiro para agradecer aqui publicamente ao Derré, que nada disso teria acontecido sem ele, mas principalmente para dizer que o LinkedIn é efetivo, e foi a minha marca pessoal que chamou a atenção do Derré, porque o Derré poderia ter chamado qualquer outra pessoa, né, mas ele gostou e se identificou com as minhas postagens e tudo mais, então tô aqui hoje. E aí realmente, né, muitas portas foram se abrindo, então hoje eu tenho assessorado aí muitos coronéis, principalmente, nesse processo, mas, né, tô com vocês aqui também como parceira, porque é um projeto que eu vejo que é extremamente importante e necessário, e hoje eu tenho visto muito fortemente, como eu falei, né, quanto mais eu adentro no mundo militar, aí eu vejo quão competentes, né, vocês são em algumas áreas que nós civis demoramos às vezes muitos anos para nos desenvolver e muitas vezes nem conseguimos desenvolver adequadamente, né? Eu acho que o Exército consegue fazer com que vocês cheguem a um nível, né, em algumas habilidades muito rapidamente, né? Então vocês acabam realmente desenvolvendo de uma forma diferente, e isso é muito carente no mundo corporativo. Né? Então eu acho que hoje os militares no geral, eles precisam focar muito nessa questão realmente das competências que são desenvolvidas, não só comportamentais, mas técnicas também, porque a gente muitas vezes acha que o militar, ele fica ali o dia todo, né, atirando, treinando para guerra, e não, a gente precisa entender que tem militar em todas as funções. O Exército é uma empresa, né? Então tem o militar que é um comprador, tem um militar que é financeiro, né? Então, todas as funções são possíveis, né, de serem realizadas. E aí, poxa, por que não, muitas vezes, dar a oportunidade no meio civil para um profissional que tem a bagagem técnica, claro, mais voltada para o meio militar, que muitas vezes vai ser diferente, mas que tem toda uma bagagem comportamental ali, né, um monte de competências que a parte técnica é muito mais fácil de ser treinada, é muito mais fácil de ser desenvolvida, né? Então treine competências, mas o caráter você não vai treinar, né? Então é muito mais fácil, às vezes, você pegar alguém, treinar, desenvolver tecnicamente, mas essa pessoa já ter muita bagagem comportamental. Então, eu acho que isso é um grande diferencial que vocês, militares, precisam se apropriar, né? Porque se vocês não aprenderem a falar bem de vocês, quem vai? Isso vale, na verdade, para todo mundo, né? Se a gente não vende o nosso próprio peixe... Não tem. E ninguém na face da terra domina mais a sua carreira do que você. Ninguém.
nenhum familiar, nem o chefe, nem ninguém. Então a gente precisa aprender a falar sobre a nossa carreira, a gente precisa aprender a vender o nosso peixe para a gente conseguir se diferenciar mesmo ali no mercado de trabalho, porque vai ter sim. E eu vejo muito isso, né, principalmente com os coronéis, porque eles já têm uma bagagem muito grande, já têm, às vezes, uma expectativa salarial mais alta, né, e às vezes, puxa, vou ter que adequar para o meio corporativo. Então, será que eu vou ter que ganhar um pouco menos? Será que eu vou ter que aceitar uma posição menor, hierarquicamente falando, do que a que eu tinha no Exército? Muitas vezes é necessário, sim. Mas eu também falo que a gente tem as oportunidades trampolim, que é justamente a oportunidade que muitas vezes a gente aceita para a gente dar o impulso para a gente conseguir pular para uma oportunidade melhor, sabe? Então, às vezes isso é necessário. Mas tudo isso está diretamente ligado com o aprender a mostrar o seu valor. Porque eu posso sim dizer que eu sou militar e que eu fiquei 30 anos no Exército e que eu não tenho experiência nenhuma corporativa, numa entrevista que vai falar, o recrutador vai falar, puxa, realmente não tem experiência nenhuma, poxa vida, vou dar oportunidade para o outro que tem. Ou eu posso mostrar que valor eu posso agregar, focando de novo em responsabilidades, em resultados. Então, olha, eu realmente não tenho experiência no mundo corporativo, mas olha, dentro do Exército eu fiz isso, eu conduzi isso, eu consegui melhorar aquilo, eu fazia de tal forma. Então, eu consigo ir trazendo muito mais dados que não vai mudar a minha realidade, não vai fazer com que eu tenha experiência no mundo corporativo, mas vai mostrar que eu estou muito mais preparada, entendeu? Para dar esse passo. Então é justamente aí que a gente precisa focar. A gente precisa mostrar o nosso valor. Inclusive eu costumo dizer que quando a gente não mostra o nosso valor, a empresa não paga o nosso preço. Essa é uma das maiores queixas que eu recebo. A Camila, eu só recebo proposta abaixo do que eu estou pedindo, né? Um salário que não é compatível com o que eu estou buscando. Você está conseguindo mostrar o seu valor? Boa pergunta, né? Por que as pessoas muitas vezes gastam, né, mais caro num carro A do que num carro B? Porque elas veem valor naquele carro A. Entendeu? Porque carro é carro, todos eles vão te levar do ponto A para o ponto B, né? Então é por status, é por conforto, é por consumo, né? É por você ter afinidade com a marca, né? Mas então por que eu pago o dobro às vezes? Numa comida, né? Por exemplo, se você vai sair com a tua família para uma ocasião especial, você não vai levar no fast food, né? Porque é o valor. Você está disposto a pagar um pouco mais caro porque é uma situação especial. Então, quando a gente recebe, inclusive, propostas de valores que não são compatíveis com a nossa expectativa, claro que a gente precisa ver se a gente está com a expectativa alinhada. Mas muitas vezes é porque a gente não está mostrando o nosso valor. Muitas vezes a gente não está conseguindo mostrar para a empresa qual problema eu soluciono, né? Que solução mesmo para o dia a dia ali eu trago para a empresa entender. Falar, realmente, né? O que a Camila está pedindo é compatível, né? Faz sentido, tá? Então, quem não consegue mostrar o valor, muitas vezes não recebe, né, o preço ali por parte da empresa. E para isso vai precisar de ajuda muitas vezes, né, Camila? Para conseguir descobrir esse valor, porque às vezes eu até converso com coronéis que falam, Galdino, eu estou há 30 anos na força, mas eu não sei como que eu seria útil lá fora. Eu já fiz milhares de cursos, até cursos civis também, em faculdades, cursos de extensão em pós-graduação, mas eu não sei como adaptar essa minha vivência na caserna para o meio civil. E eu sei que esses cargos que eu quero são cargos mais executivos. Então, são decisões muito importantes, né, de um recrutador. Ele não pode, vou experimentar esse militar aqui, se der errado depois eu troco. Não, né? Tem muitos candidatos ali com ele concorrendo e uma decisão errada dentro daquela empresa pode custar ali, né, uma perda, um faturamento. E custa dinheiro mesmo, né? Não só dinheiro, como tempo também. Mas é isso, uma contratação errada pode sair muito caro. Né? Então, não tem muita margem para o erro. E aí, se a gente consegue mostrar o nosso valor, a gente deixa, inclusive, a empresa muito mais segura da decisão que ela está tomando de dar essa oportunidade para a gente. Né? Então, uma principal dica sua seria aceitar um cargo, às vezes, um pouquinho inferior do que você imagina, né? Que eu costumo falar que não existe paralelo entre a hierarquia militar e a hierarquia no meio civil, né? Um coronel não vai ser o CEO de uma empresa, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então, você sugere isso, que ele esteja
esteja aberto a possibilidades. O salário, às vezes, nem é o mais importante, porque o coronel já tem uma aposentadoria também. Então, ele está aberto a, não, vou aceitar esse cargo, eu sei que esse cargo pode me levar, em pouco tempo ele pode ser promovido ou não também. Exatamente. Né? Às vezes é isso, extremamente, nem sempre, mas às vezes vai ser necessário esse passinho para trás, para adquirir mais experiência, para ele se fazer no mercado, porque eu vejo, por exemplo, que os militares, vocês se conhecem, né? É muito comum falar, o coronel fulano, né, o tenente não sei o quê, o major, todo mundo sabe, todo mundo, a gente tava junto em tal fase ali, a gente fez, né, o EXAO junto e tal. Então tem muito disso, mas para você fazer o seu nome também no meio corporativo, né? Então, às vezes, esse passinho para trás, a gente quando vai correr, a gente precisa dar impulso, não dá um passinho para trás? Então, às vezes, é justamente esse passinho para trás para a gente dar impulso para correr, né, para frente aí, ou, né, como eu falo aí da oportunidade de trampolim, que a gente pula, dá impulso e vai para uma oportunidade melhor. Não, legal, é importante você falar isso, porque quem sai, e vocês que estão assistindo sabem disso, costuma ver quem já saiu e fala, me dá um emprego aí. E é o que eu falo muito com o Coronel Derré, né? Não é tão simples assim. Um emprego é a última etapa ali. Você vai ter que ter o autoconhecimento, que a gente já falou. Sim. O seu currículo está em ordem, o seu LinkedIn está em ordem, você ser relevante no LinkedIn, se relacionar no LinkedIn, aí o emprego talvez apareça, mas não dá para você pular todas essas etapas e achar que o cargo está esperando você aqui fora. Ainda mais nesse nível mais executivo. Exatamente. Isso é uma verdade que não existe aqui, né? É uma ilusão, né? E essa questão até do networking, puxando o gancho aí que você trouxe, Galdino, é extremamente importante, porque as pessoas costumam deixar para fazer networking na hora que o bicho está pegando. E aí tem uma frase que a minha mentora usa muito, né? Que é, a gente não pode ser interesseiro, nós temos que ser interessantes. Boa. Então, se eu deixo para conversar com você quando eu preciso de você, o que você vai fazer? Você vai falar, puxa, mas a Camila nem falava comigo, né? Mandei mensagem, não respondeu, mandei parabéns de aniversário, nem agradeceu e tudo mais. Agora que ela tá precisando, ela veio falar comigo. Qual que é a motivação que você tem para me ajudar nesse caso? Você vai se sentir usado, você vai falar, não, ela tá falando comigo só porque ela precisa, né? Então, a gente precisa ser interessante. A troca, ela precisa ser contínua. Então, não precisa ser todo dia, porque a vida corrida, todo mundo entende isso, mas, né, de vez em quando, planta uma sementinha ali, né? Resgata uma conversa que você teve com alguém, né? Então, até vou dar uma dica que o Coronel Derré deu. Espero que ele não fique bravo comigo aqui, porque eu acho que não, é uma dica que é extremamente importante. Sabe o que ele contou para mim? Que todos os dias, ele pega o WhatsApp dele, ele roda lá embaixo, ele pega as 5 últimas pessoas e ele manda mensagem para aquelas 5 últimas pessoas. Olha só. Ou seja, todo santo dia ele fala com 5 pessoas que faz tempo que ele não conversa. Ressuscita ali aquela conexão e... Exatamente. E ele falou que sempre as pessoas ficam pensando assim, o que ele quer? O que tá mandando mensagem agora? Né? Tal. E nada, só quero saber de você, tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá bom, beleza. É que é tão raro hoje, né, alguém fazer isso, mas é construir um relacionamento. Exato. E se a gente for pôr na ponta do lápis quanto vai consumir do seu dia se você fizer a mesma coisa? De repente, não todo dia, mas um dia sim, um dia não. E quantas vezes a gente faz isso? Verdade. Né? Verdade. Então, hoje a gente tem todo mundo no nosso WhatsApp. Então, é só a gente rolar lá embaixão, né? Pegar as pessoas e falar, mandando um oi gratuito, né? Sem interesse. Tá precisando de alguma coisa, Exato. Né? Eu acho que a gente passa por uma época hoje também de uma falsa conexão, né, Camila? De redes sociais, de WhatsApp. Sim, então, a gente tem essa sensação que a gente está conectado, mas no fundo a gente também não está. Não está. E poucos abordam os outros no LinkedIn pedindo um café. Né? E é algo que eu vejo hoje que é muito mais fácil. Antigamente, você abordar um CEO de uma empresa, um gerente ou um cargo X, dificilmente você ia ter resposta, né? Quando era lá no começo, o LinkedIn executivo, né? Hoje em dia o LinkedIn está muito mais acessível. Então você manda uma mensagem hoje, vamos tomar um café, posso apresentar meu trabalho, vamos conversar sobre algum assunto, as pessoas estão receptivas para isso. Porque é tão raro alguém fazer isso, que a pessoa até se surpreende, né? Eu acho que pode ser uma boa dica também para o pessoal que está assistindo, sai do expediente, o militar, né? Geralmente sai no horário um pouco mais reduzido ali, mais cedo, passa na empresa de alguém que já saiu, vai lá no Coronel Derré, que já está no mercado, ou de outras pessoas que já saíram, que tem boas dicas,
suga no bom sentido aquele Sim. conhecimento dele. O que você fez? O curso de inglês é importante, não é para esse cargo? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? E humildade, né? Que é o que você falou. Exato. É importante para a pessoa ter uma possibilidade aqui fora, mas se tiver no salto alto, dificilmente alguém vai ajudar, né? Vai se sentir usado, como você falou, né? Isso bom, Camila, vale acho que tudo. a gente conversou bastante. Eu Legal. queria agradecer você, né? Como eu te falei, a Camila é uma tropa amiga, pessoal, tá aqui com a gente, já ajudando diversos militares, não só coronéis também, mas foi um contato em comum do Leal, que também é da divisão, o Coronel Derré. Então a gente vai se articulando, vai se ajudando, a nossa grande tropa é uma Sim. grande fraternidade, eu falo, e a gente tem que fazer isso, se ajudar, levantar uma bandeira. São milhares de militares que saem todos os anos, precisando de um apoio, de uma ajuda psicológica até, muitas Sim. vezes trazendo aí questões pessoais, como você falou, ou questões da carreira, né? Principalmente quem passou a carreira 30, 35 anos, traz às vezes algumas mágoas, enfim, isso é normal em toda empresa, não só no Exato. militarismo, isso precisa ser trabalhado, mas eu acho que a gente tendo um grupo de ajuda mútua, isso favorece e facilita muito o militar ter um lugar ao sol, que é o que está acontecendo hoje, né? Esse grande movimento de empregabilidade que eu venho levantando a bandeira. Imagina ter um programa desse há 10 anos atrás, 20, era impensável, e hoje está ficando mais normal, né? As empresas estão vindo aqui, querendo se divulgar, falar com os militares, é uma mudança de cultura, Claro. né? A gente tem que provocar isso, senão a gente acaba não aproveitando esses militares, todo esse potencial que você falou, né? Formar um militar é caro, é o imposto do cidadão, e isso eu sempre Sim. falo também. Se a gente tiver um militar desempregado, mal empregado ou pior, aliciado pelo crime organizado, a gente está desperdiçando recursos da nossa sociedade, então isso é impensável, a gente não pode aceitar isso. Então a gente precisa de pessoas como você, que se dispõem a ajudar com toda a boa vontade do mundo, entendendo o nosso contexto, o nosso mundo, que é muito específico, é muito Sim. peculiar, e vendo que há possibilidade muito boa de emprego aqui fora. Então, Sim. eu te agradeço. E nesse Muito momento eu queria passar obrigada. uma lembrança para você. Obrigada. Aqui, ó, lembrancinha bem básica, não posso derrubar nada aqui. Que legal, Uma Galdino. lembrança pela participação Obrigada. no nosso podcast. Tá? Obrigada. Para você estar sempre presente com a gente, Contem ajudando comigo. a tropa. Agradeço demais em nome da Nação Veterana, que precisa realmente de ajuda. E queria saber se você tem alguma mensagem final para o nosso pessoal que você queira passar, algum aconselhamento, algo Tá para bom. fechar aí o nosso programa. Vamos lá. Primeiro de tudo, queria parabenizar você, né? Agradeço. Agradecer pelo convite. Para mim é uma honra realmente estar aqui com vocês. Mas parabenizar pela sua ação, porque eu sei que você faz disso uma filosofia de vida, né? Sim. Você realmente se empenha muito aí em poder ajudar, né, os outros militares, e eu acho que a transformação no mundo começa com a gente. Não adianta a gente querer, né, transformar o mundo sentado no sofá, né? Então a gente às vezes acha que pelo celular a gente consegue fazer tudo, mas não é tudo que a gente vai conseguir, não. Então acho que o teu trabalho é super importante, precisa ser valorizado e reconhecido. Então parabéns aí pela sua Obrigado. atitude. E para quem está assistindo aqui, né, a nossa gravação, não desista. Eu sei que muitas vezes uma transição de carreira ela não é fácil, mas ela requer planejamento, ação, atitude e vai dar certo. Tá? Eu acho que, principalmente os militares, eles têm ali muitas competências, como eu já comentei, que são necessárias para o mundo corporativo. Então, vocês precisam aprender a explorar isso a favor de vocês, né? Em benefício próprio mesmo. Às vezes, a gente precisa largar, né, a humildade de lado nesse sentido, mas se respeitar, se valorizar. Então, se você está buscando recolocação no mercado de trabalho hoje, se você está, né, olhando para o mercado aí cheio de dúvidas, primeiro que, claro, eu posso te ajudar nesse processo, então, né, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, mas, principalmente, não desista, sabe? Foque realmente, corra atrás, busque capacitação, coloque intencionalidade no seu dia a dia, né, em tudo que você for fazer, porque vai dar certo, tá? O desemprego é algo momentâneo, é algo temporário, ninguém é desempregado. Então você pode estar desempregado, você pode estar infeliz com a tua carreira, mas um planejamento faz toda a diferença. E se você ainda está na ativa, né, e está assistindo aqui, o planejamento é o que vai te trazer muito mais segurança, muito mais estabilidade. Então, se você já sabe que você vai para a reserva, né, ou que você vai sair realmente dali X meses, comece esse planejamento da frente para trás, porque realmente é isso que vai fazer toda a diferença, tá bom? Mas é isso, com planejamento e com estratégia, tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem.
Excelente, Camila. Obrigado. Foi uma verdadeira aula aí que você deu hoje sobre posicionamento, LinkedIn, Legal. currículo, Vários autoconhecimento. bizus. Vários bizus para a galera aí, com certeza vão colocar em prática. A gente vai colocar suas redes sociais aqui, mas pode divulgar, claro, se você quiser, o nome da sua empresa também, para o pessoal te localizar. Legal. A minha empresa se chama Sentido Profissional. Vocês conseguem me encontrar no LinkedIn com o meu próprio nome, também, né? Camila Mendes da Cruz. E no Instagram, o @camila.sentidoprofissional. Aí vocês conseguem me acompanhar. Nas redes sociais tem meu telefone, vocês conseguem falar diretamente comigo ou com a minha equipe. Então, né, tô sempre aberta aí para poder receber vocês e conversar. Excelente. Bom, pessoal, era hoje que a gente tinha para falar, então é hora de você arregaçar as mangas aí da sua farda, se você está no serviço ativo. Se você não está mais, se mexer, como a Camila falou, fazer o seu LinkedIn para ontem. LinkedIn é importante, é a rede social de conexão nossa, você precisa estar presente, isso eu sempre falo, poucos militares estão presentes da forma devida, então é importante investir nisso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Um grande abraço para vocês e a minha continência.